quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, eu quero gastar tempo aqui, irmãos, para saborear cada versículo, cada frase, e é isso que a gente tem que fazer, irmãos, para poder entender o que Deus está falando para nós e para poder valorizar a salvação que Deus deu para nós. Eu quero gastar tempo para falar sobre esta questão do que aconteceu naquela época, porque isso foi a semente que contaminou a raça humana. Por isso que Deus teve de enviar o seu Filho para ser a vacina para nós. Porque só o Filho de Deus, com a vida divina dele, com a vida incriada dele, a vida indestrutível dele, é que pode vencer tal vírus, tal pecado, tal morte. Se a gente não falasse dos detalhes dessa contaminação, talvez você diga, não, o que tem? Não tem nada demais. Você não valorizaria tanto. Então eu quero mostrar para vocês a seriedade da questão e como Deus leva a sério essa questão. Não nos envolvamos com isso, queridos irmãos. Deus odeia isso. Vamos ler então os versículos. Aqui fala, tendo Deus libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, olha só, destruiu, depois os que não creram. Esse Deus de amor, esse Deus de misericórdia que estendeu o seu braço lá no Egito para salvar o seu povo, tirar o seu povo do Egito. Esse mesmo Deus destruiu depois os que não creram. São aqueles que caíram no deserto. Irmãos queridos, não pensemos que hoje é diferente. A diferença é que hoje nós ainda vivemos na era da graça. Mas vai chegar o dia quando Deus vai julgar este mundo. Quando na grande tribulação virá o juízo de Deus. E se nós formos esses que não creram, nós vamos ser julgados e destruídos juntamente com o mundo. Deus hoje é misericórdia, Ele não voltou ainda. 1 Pedro fala que Ele não voltou ainda porque Ele espera que todos cheguem ao arrependimento. Muitos dizem, Jesus está demorando, não vai voltar não sei o que lá. Está demorando. Não, a Bíblia fala, não é demorado a sua vinda. É que Ele é longânimo para conosco, paciente. Não querendo que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Deus está dando tempo para você. Deus está dando tempo para mim. Ele destruiu aqueles que não creram. Agora vem no versículo 6. E destruiu a anjos. Que anjos são esses? São esses anjos caídos de Gênesis capítulo 6, versículo 3. Os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Que estado original é esse? Eles deveriam estar nos céus. Eles são seres angélicos. Eles deveriam ter mantido o seu domicílio, a sua residência nos céus, mas eles não guardaram o seu estado original e abandonaram o seu domicílio, vieram para a terra e se misturaram com as mulheres. Tiveram relações com as mulheres. Então vou explicar um pouquinho essa palavra estado original. Esse estado original, a palavra grega é arche, que significa começo, princípio, origem. É a mesma palavra que no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. No princípio, no arche. Esse princípio é o começo. Mas aqui
essa palavra princípio, começo, origem, diz respeito ao poder. Esses anjos caídos tinham poder. A palavra também significa o primeiro, que ocupa o primeiro lugar, o líder. Eles tinham poder. Então aqui é uma questão da dignidade deles. Eles não eram seres humanos, eles tinham certa dignidade. Quando eles foram criados, eles tinham certa posição. E também essa palavra, arquê, significa, além de começo, origem, também significa primeiro lugar. Aquele que ocupa primeiro lugar, aquele que tem autoridade. Numa turma assim, quem é o primeiro? Quem tem autoridade? Quem que manda? Então eles tinham autoridade, fala da sua posição. Então aqui quando fala assim, abandonaram o seu estado original, o que quer dizer aqui? Quer dizer que eles abandonaram a sua dignidade, o seu poder, e abandonaram a sua posição. A posição deles era lá no céu. Eles tinham dignidade de anjos. Eles abandonaram, deixaram a sua dignidade, se rebaixaram e deixaram a sua posição. E daí o que Deus fez? Olha só. Eu vou ler o final do versículo 4. Destruiu depois os que não creram, e a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas. A palavra trevas aqui não está errada, mas a palavra literal no grego é Tártaro. É um lugar lá no fundo do poço do abismo, lá no fundo do Hades. O Hades fica debaixo da terra. Tem a parte tenebrosa do Hades. E a parte mais profunda do Hades é esse lugar chamado Tártaro. Por isso que fala trevas. Ali não tem luz nenhuma. Vamos ler 2 Pedro 2:4. 2 Pedro 2:4. Deixa eu terminar de ler aqui, daí vamos para 2 Pedro 2:4. Em algemas eternas, eles estão presos lá. Então Deus, hoje tem muitos anjos caídos que estão ainda operando livremente nos céus. Mas Deus não tolerou o que esses anjos caídos fizeram em Gênesis 6, versículo 3. Então Deus julgou eles ali mesmo. Depois que eles cometeram essa fornicação espiritual e carnal, o que Deus fez? Deus os lançou lá no Tártaro e os prendeu em algemas eternas para o juízo do grande dia, para o grande trono branco. Eles vão ser julgados. Mas eles estão presos lá embaixo hoje. Eles não estão mais, esses anjos que desceram para a terra e se cometeram fornicação com essas mulheres, eles não estão mais nos lugares celestiais. Eles estão presos até hoje, lá embaixo, no Tártaro. Versículo 7. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo de fogo eterno, sofrendo punição. Aqui tem muitos detalhes, mas eu não vou entrar em detalhes aqui. Sodoma e Gomorra é fornicação. Havia também ali a homossexualidade, o homossexualismo ali. Então, isso é consequência, está na mesma categoria que a fornicação dos anjos com as mulheres. Tá? Bom, vamos voltar e falar um pouquinho sobre esse Tártaro. É muito importante que os irmãos entendam. Vamos ler 2 Pedro 2:4. Irmãos, essas coisas talvez muitos de vocês nunca ouviram, mas é importante vocês saberem que além do nosso mundo que existe aqui na terra, existe outro mundo das trevas. E hoje nós estamos expondo várias partes do mundo das trevas. Paulo, quando ele teve a visão, quando ele saiu do seu corpo, daí ele fala assim, se ela foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Ele falou que foi para o paraíso, ele foi para o Hades. Paulo conheceu todas as partes do universo. Ele conhecia a terra, ele conheceu o Hades, representado pela palavra paraíso, que fica debaixo da terra, e ele conheceu o terceiro céu também. E lá no Hades ele viu tudo.
tá? Também essa parte tenebrosa. Então vamos ler 2 Pedro 2, 4. 2 Pedro 2, 4. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, que anjos são esses? São os anjos de Gênesis capítulo 6, versículo 3. São esses anjos. Versículo 2, na verdade. Deixa eu confirmar aqui. Versículo 2. Gênesis 6, versículo 2. Esses anjos que desceram dos céus e tiveram relações com as mulheres. Então, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno. A palavra inferno aqui é tártaro, tá? É o mesmo lugar. Deus não os poupou. Esses anjos que pecaram, que vieram e cometeram fornicação com as mulheres, Deus os pegou e os lançou no tártaro. E os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. Reservando-os para o juízo. Esse lugar tártaro é o abismo de trevas. Então, esse juízo, queridos irmãos, esse juízo, vamos ler, Apocalipse capítulo 20. Versículo 10. Esse versículo nós vamos ler agora, nós já lemos antes, mas agora eu quero incluir um item. Versículo 10. O diabo, o sedutor deles, isso foi depois da batalha de Armagedon, foi lançado, depois do milênio, o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. Quando é que a besta e o falso profeta foram lançados no lago de fogo? Depois da batalha de Armagedon. Sem julgamento, eles foram direto para lá, sem escalas, sem conexão. Acabou a batalha de Armagedon, Cristo os matou com a espada que sai da sua boca, com a sua palavra, e eles foram lançados direto no lago de fogo. E daí depois veio o milênio, e durante o milênio Satanás foi aprisionado, tá, no abismo, também no tártaro, nesse lugar, por 1000 anos. E depois ele foi solto e ainda seduziu muitos que estavam sobre a terra. Incrível, aqueles que experimentaram o reino maravilhoso, o reino milenar, os incrédulos, as nações, e ainda se juntaram a Satanás. Ou seja, essa iniquidade, esse vírus, não foi erradicado. Durante o milênio, eles estavam lá como as ovelhas, mas ainda estava dentro deles. Chegou um momento, esse vírus, não sei se é a terceira onda, a 1000ª onda, sei lá. E daí o diabo sedutor deles foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelo século dos séculos. Agora vem o versículo 11. Isso depois que Satanás foi lançado no lago de fogo, vem o julgamento do grande trono branco. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos. Esses são aqueles que morreram antes do milênio. Tá? Eles só vão ser ressuscitados, esses são os incrédulos que morreram antes do milênio. Eles só vão ser ressuscitados depois do milênio. Por isso que a Bíblia fala que quando chegar o juízo final, Deus há de julgar os vivos e os mortos. Os vivos são aqueles que sobreviveram durante o milênio, tá certo? Quando antes do milênio tem aqueles incrédulos vivos, eles foram julgados, tá? Lá em Jerusalém, separados entre os cabritos e as ovelhas. Os cabritos também foram lançados para dentro do lago de fogo. Agora, depois do milênio, esses mortos que morreram antes do milênio vão ser ressuscitados e vão estar de pé diante do grande trono branco. Então se abriram livros, muitos livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. É um livro, o livro da vida, mais um montão de livros.
e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Então, provavelmente muitas coisas ruins, coisas boas, estava tudo escrito nos livros, mas o que definia não era o que estava nos livros, era o livro da vida. Deu o mar os mortos que nele estavam. Aqui, esse mar, o mortos do mar, não se refere a seres humanos. Os seres humanos já estão ali de pé, diante do grande trono branco. O mar, deu o mar os mortos que nele estavam. Esses mortos do mar são os demônios, porque os demônios moram no mar. Nós não temos tempo, tudo isso aqui, se for falar, leva uma mensagem inteira para mostrar que a residência dos demônios hoje são as grandes massas de água. Por isso que as cidades mais pecaminosas são cidades banhadas por grandes massas de água. Os oceanos, os mares e os grandes rios. São cidades extremamente pecaminosas. Então o mar vai entregar todos os demônios. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. Tá? A morte e o além. O Hades, tá? A morte aqui, a morte e o além. Além é o Hades. Entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados um por um segundo as suas obras. Aqui que eu quero dizer. Todos os que seguem Satanás serão julgados aqui. Os incrédulos. Porque o lago de fogo, queridos irmãos, não foi feito. Nós lemos em Mateus, semanas anteriores, o lago de fogo não foi feito para o ser humano. O lago de fogo foi feito para o diabo e seus anjos. A Bíblia fala claramente, diabo e seus anjos. Então, todos os seguidores de Satanás serão julgados aqui no grande trono branco. Apesar de não haver assim uma especificação detalhada. Os seres humanos, já vimos no versículo 12, os mortos, os grandes e os pequenos. Aqui vão entregar os demônios e o Hades também. Aqui também os anjos caídos estão incluídos. Então, nesse grande trono branco serão julgados os incrédulos, seres humanos incrédulos, seguidores do diabo. Vão ser julgados os demônios, que são também das forças do mal, e os anjos caídos, que se juntaram a Satanás em sua rebelião. Aqueles que estavam operando nos lugares celestiais e que durante a grande tribulação Deus lançou para a terra, eles começaram a operar aqui na terra. E esses anjos caídos estavam presos no Tártaro. Todos vão ser libertados e vão ser julgados. E eles vão ser julgados um por um. Versículo 14, então a morte e o inferno aqui é o Hades, foram lançados para dentro do lago de fogo. Muita gente fala assim, o inferno, vai para o inferno. Não, o inferno, o Hades, é só uma cadeia. Você sabe, né? Um prisioneiro, quando é preso, vai para a cadeia. Depois que ele é julgado, ele vai para a penitenciária. O Hades é a cadeia, é algo temporário. O lago de fogo, sim, é o presídio, a penitenciária, para cumprir pena eterna. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E aí vem o versículo 15. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Meu tempo está acabando. Eu pensei que ia chegar até Noé, hoje não cheguei. Mas eu acho que vale a pena a gente falar com esses detalhes. Eu quero encerrar da seguinte maneira, queridos irmãos. O primeiro efeito da vacina é salvar você do lago de fogo. Uau! Que grande salvação! Só de pensar nisso eu quero pular. Uau! Eu fui salvo do lago de fogo. É o primeiro efeito dessa vacina. Essa vacina vai me salvar de muitas outras coisas. Mas o primeiro item que essa vacina me salva, é o lago de fogo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, não vá para o lago de fogo, não seja julgado, não seja condenado, não receba condenação eterna. Não vá para o lago de fogo, mas tenha a vida eterna. É o primeiro efeito dessa vacina.
Querido irmão, querida irmã, eu sei que a grande maioria dos que me ouvem, você já tem a certeza da sua salvação. Mas valorize a sua salvação. Valorize. Talvez haja alguns irmãos que estão me assistindo, talvez alguns jovens, alguns adolescentes, e também alguns amigos estão assistindo. Fico feliz que você esteja assistindo, ouvindo essa palavra. Você tem certeza que o seu nome está inscrito no livro da vida? Se você não tem certeza, você precisa ter certeza hoje à noite. Porque isso tem a ver com a sua vida eterna, com onde você vai passar a eternidade. Nós não queremos negligenciar tão grande salvação. Deus gastou 4.000 anos para preparar essa salvação e ela é gratuita para você. Todos nós que temos a vida de Deus, que já recebemos Jesus Cristo, nós agradecemos a Deus porque nós temos a vida eterna e já escapamos do lago de fogo. Mas, queridos irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se nós negligenciarmos tão grande salvação, nós não vamos escapar durante o milênio. E aqui fala que esse lago de fogo, no versículo 14, é a segunda morte. Em Apocalipse, existe um versículo, uma promessa para os vencedores. Uma promessa para os vencedores. Ali fala, ao que vencer, dar-lhe-ei, ele não será tocado, não sofrerá o dano da segunda morte. Vê onde é que está esse versículo? Ó Senhor Jesus. Está aqui, ó. No versículo, capítulo 2, versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhuma maneira, de nenhum modo, sofrerá o dano da segunda morte. O que é a segunda morte? Nós já vimos em Apocalipse 20, versículo 14. A segunda morte é o lago de fogo. Uma coisa nós temos certeza, nós que cremos no Senhor, não seremos lançados no lago de fogo. Mas não fique assim tão tranquilo, porque aqui tem uma promessa para os vencedores. O vencedor não sofrerá o dano da segunda morte. Por essa frase nós entendemos que quem não for vencedor pode sofrer o dano da segunda morte. Ou seja, ainda que não seja jogado no lago de fogo, porque a nossa salvação é eterna, mas durante o milênio, onde há choro e ranger de dentes, nós sofreremos o dano da segunda morte. Ou seja, o lago de fogo vai de alguma maneira nos tocar. Nós não vamos ser queimados dentro do lago de fogo, mas aquelas chamas vão nos chamuscar de alguma maneira. Então não fica tão tranquilo, irmãos. Essa palavra que você está falando para nós, é para nós sermos vencedores. Para nós sermos o filho e o varão, as primícias. Escapar da grande tribulação e escapar de estar nas trevas, onde há choro e ranger de dentes, fora da esfera da glória do Senhor durante o milênio. Nosso desejo é participar das bodas do Cordeiro. Nós não queremos de nenhuma maneira sofrer o dano da segunda morte. Mas para você, querido irmão, que não tem certeza se o seu nome está escrito no livro da vida, e para você, querido amigo, você tem certeza que o seu nome não está escrito no livro da vida porque você nunca recebeu Jesus. Então eu quero encorajar você hoje à noite a invocar o nome do Senhor, a receber o Senhor Jesus, para ter essa certeza. É grátis. Basta você crer e receber. Essa vacina vai ser aplicada a você e você vai ser salvo da condenação eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que
todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu quero que você ore comigo agora. Faça de minha oração a sua oração. Repita comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te peço esta noite, perdoa os meus pecados. Tu preparaste a minha salvação por 4.000 anos. Eu quero valorizar o que tu fizeste por mim. Eu te peço, Senhor, salva-me. Perdoa os meus pecados. Eu te convido a entrar no meu coração. Aplica em mim a vacina da vida eterna. Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Perdoa meus pecados e salva-me. Agora vamos invocar juntos o nome do Senhor 3 vezes. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Amém. Se você orou com sinceridade no seu coração, tenha certeza, o seu nome foi inscrito no livro da vida esta noite. Agradeça a Deus por essa tão grande salvação. Agora eu quero orar pelos demais irmãos. Senhor Jesus, queremos valorizar essa salvação. Perdoa a nossa mornidão, perdoa a nossa passividade. Senhor, nós queremos responder ao teu chamamento, para fazermos parte do teu exército, para estarmos engajados no teu reino, na luta contra o reino das trevas, contra o reino de Satanás. Senhor, obrigado por nos salvar, por nos ter salvo do lago de fogo, mas também, Senhor, nós queremos corresponder ao teu chamamento, para sermos vencedores, para estarmos contigo nas tuas bodas, e ser parte do exército vencedor, e também não sofrer o dano da segunda morte. Queremos ser um vencedor, Senhor. Abençoa os irmãos. Muito obrigado, Senhor. Ó, Senhor, supre e consola os irmãos que perderam entes queridos esta semana. Vários irmãos perderam entes queridos. Senhor, tem misericórdia. Cuida de cada um. Senhor, salva e preserva nossa mente, a nossa emoção. Que tu possa ser um escudo para nós, nos protegendo dos ataques dos principados e potestades. Ouve a nossa oração, Senhor. Nós agradecemos e abençoamos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos continuar, tá? Nós terminamos aqui, tá? Capítulo 6, versículo 2. Então nós vamos continuar capítulo 3 e ver que por causa dessa contaminação, dessa mutação que o ser humano sofreu, essa contaminação da raça humana, Deus desistiu da raça humana. Ele queria dar cabo de toda a sua criação. Mas graças a Deus houve um homem que mudou o destino da humanidade. E é por isso que você e eu ainda estamos aqui hoje. Esse homem foi Noé. Tá certo? E vamos ver que na história de Noé tem muitos elementos dessa vacina, da salvação, que a gente muitas vezes lê, deixa passar desapercebido, mas nós vemos aqui a mão poderosa de Deus e o coração amoroso e carinhoso de Deus. Louvado seja o Senhor. Hoje à noite nós vamos ter o compartilhar, tá? E domingo à noite nós temos um encontro marcado com o irmão Pedro Dong. Louvado seja o Senhor. Deus abençoe a cada um. Até a próxima oportunidade.